Olá, bem-vindos à Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é João Coutrinho Figueiredo, líder e deputado da Iniciativa Liberal. Eu sou a Eunice Lourenço, comigo está a Helena Pereira do Público. Muito obrigada por ter aceitado o nosso Obrigado eu pelo convite. convite. Estamos na semana do chamado Congresso das Direitas e queria começar por aí, por lhe perguntar se gostou da ideia de participar nesta iniciativa e se o facto de também terem participado os outros líderes partidários, incluindo o líder do Partido Chega, foi uma mais-valia ou se isso o incomodou de alguma forma. Bom, boa tarde a todos. Vou passar por cima dessa designação de Congresso das Direitas que nos levava a uma discussão semântica que eu já desisti de ter relativamente ao posicionamento ideológico da Iniciativa Liberal e vou-me concentrar na pergunta, dizendo-lhe com grande naturalidade que esta foi a terceira convenção do MEL, ou está a ser a terceira convenção do MEL, e eu estive em todas. E, portanto, é com naturalidade que lá vou, até porque eu acho que nos tem faltado ocasiões para explicar com algum fôlego, com alguma calma, as ideias liberais e a visão que temos para o país. Portanto, vamos, independentemente dos outros líderes partidários e do destaque ou falta dele que lhe é dada. Relativamente ao líder partidário que mencionou e ao partido que mencionou, é público também que eu não faço o jogo nem desse partido para colocar permanentemente no centro da discussão, nem do Partido Socialista, que também acha muita graça a que haja partidos com algum relevo eleitoral à direita do espectro tradicional, porque isso lhe garante, de alguma forma, uma maioria absoluta durante muito tempo. E, portanto, decidi há muito tempo que estabeleço e defino a posição da Iniciativa Liberal relativamente a coligações e outros entendimentos políticos com a maior clareza e sem deixar dúvidas nenhumas, mas falo pouco do assunto. Mas foi informado pela direção do MEL da participação desse líder partidário? Pergunto-lhe isso porque o líder do PST já assumiu publicamente que tomou uma decisão de ir a este congresso em função daquilo que era também a representação Digo do com Chega. honestidade, já não me lembro. Iria na mesma. Iria na mesma? Iria na mesma, não faço esse tipo de exclusões. Não participo na cultura de cancelamento. Deixe-me pegar aqui no que disse sobre ser questionável que a Iniciativa Liberal seja um partido de direita. É porque não gosta da separação esquerda-direita ou porque acha que já não se aplica nos dias de hoje? Há um cientista político chamado Nolan que tem um gráfico em que não só tem uma dimensão esquerda-direita, tem uma dimensão liberalismo-autoritarismo. E são essas duas dimensões que acho que definem melhor o espectro político e vão muito para além da tradicional esquerda-direita que nós nos habituámos desde a Revolução Francesa a utilizar. Repito, eu não vou entrar aqui em discussões semânticas, acho que interessa pouco. Eu percebo a facilidade jornalística e até comunicacional de falar na esquerda-direita. Também não nego que tenho muito mais distância em relação ao coletivismo que a esquerda tem do que em relação ao personalismo que alguma direita tem. Portanto, isso não nego que há, do ponto de vista filosófico, se quiser, maior proximidade com alguns dos princípios do que com outros, mas não nos revemos na designação partido de direita. Aliás, tanto não nos revemos que há várias posições assumidas publicamente. A participação ativa no projeto de eutanásia talvez seja mais visível, mas haverá outras no futuro, onde certamente votamos com os partidos da esquerda e contra os partidos da direita. Mas quando usa a dicotomia liberais e autoritários, arrume então os nossos partidos em função destes dois. Para quem queria fugir de uma discussão semântica, vamos diretamente para ela. Eu não me furto, não sei se os vossos leitores /ouvintes vão. Então vamos lá ver, onde é que coloca aqui os autoritários? Quais são os partidos autoritários? São todos portugueses? aqueles que acham que a liberdade individual é algo que pode ser negociado. O Bloco de Esquerda, o PCP, claramente autoritário. o Chega, o Claramente CDS. autoritário. Menos, embora tenha da liberdade individual nos costumes, uma concepção muito menos liberal do que nós. E o PST e o PS? São substancialmente do espaço liberal, sim. E o PSD continua a ser do espaço liberal ou este PSD é muito menos liberal e, portanto, também isso permite mais espaço para a iniciativa liberal? Quando se fazem estas discussões, muitas das pessoas ouvem-nos e pensam em soluções no âmbito económico e do papel do Estado. Não é só isso que faz uma sociedade e, portanto, quando entram outras dimensões, eu continuo a achar que o PSD é substancialmente um partido liberal, tem uma concepção de intervenção no Estado na economia e nos serviços públicos diferente da nossa, mas não diametralmente oposta. E ainda, voltando aqui, já percebemos que não quero muito esta discussão, mas... Não é não querer. Acho que já me habituei que é uma discussão difícil, porque obriga a invocar ideologia, filosofia e muita história das ideias e sei que isso, para quem tem pouco tempo para ler ou para ouvir, pode não ser o tema que se consiga da forma mais fácil resumir em poucos minutos.
há aqui uma relação, pelo menos com algumas pessoas do CDS, que já tivemos o Michel Seufert a apoiar o candidato da Iniciativa Liberal. Como é que é essa relação com o CDS? Espera ganhar espaço no que tinha sido até agora espaço político do CDS e que está em queda? Não pensamos as coisas assim, porque quando a Iniciativa Liberal aparece em 2017, aparece porque sentiu que havia falta no espectro político de um partido que fosse efetivamente liberal nas dimensões políticas, económicas e sociais, e é isso que tentamos e acho que conseguimos ser, e com esse aparecimento ser a casa de todos os liberais. Evidentemente que já havia liberais em Portugal muito antes de nós aparecermos, portanto, sendo a casa de todos os liberais, é natural que haja liberais noutros partidos que possam ser atraídos pela Iniciativa Liberal e acabem por ser nossos apoiantes ou até militantes. Mas eu diria que da mesma forma que há uma matriz liberal em boa parte dos partidos fundadores do sistema democrático português, alguns e muitos lá continuarão, enfim, a Iniciativa Liberal não vai, com certeza, fazer o pleno de todos os liberais que há no espectro político. Mas é natural que alguns deles se revejam na forma mais consistente, ou se quiser mais ideológica, com que a Iniciativa Liberal olha para essa questão. Mas tem conseguido captar mais liberais do CDS ou do PSD? Não consigo fazer essa contabilidade, eu diria que é provavelmente equivalente. É equivalente? E muitos outros partidos, devo dizer. Até de partidos mais à esquerda do nosso espectro político aparecem. Os tais autoritários? Os que eram Seria liberais, uma surpresa. os que eram liberais e não sabiam. E sobretudo nas camadas mais jovens, que percebem que aquilo que pode fazer ou desfazer o seu futuro e as oportunidades que vão ter depende da capacidade deles, de facto, poderem optar livremente aquilo que querem fazer na sua vida e a forma como querem viver. E isso, crescentemente, percebem que não é nos partidos da esquerda que vão encontrar, porque são aqueles que os obrigam quase a uma cartilha de pensamento e de linguagem e de comportamento. Mas deixa-me perguntar, eu sei que não gosta da expressão então Congresso de Direitas, mas nesta semana em que há um congresso, de usar o que quiserem, nesta semana em que há um congresso organizado pelo MEL, em que estão presentes os vários líderes dos partidos de direita, gostava de lhe perguntar como é que olha para esses partidos daqui, não sei, a 10 anos ou até menos. Ou seja, como é que acha que deve ser o espectro partidário daqui a uns anos, ou como é que gostaria que fosse? Que o CDS desaparecesse, por exemplo, e que a Iniciativa Liberal ocupasse o seu espaço, ou que a Iniciativa Liberal fosse um partido com uma força semelhante ao PSD, e o que é que aconteceria ao Chega, percebe? Ou seja, como é que, quando olha para a frente, que mudanças na política e nos chamados partidos então de direita, embora assim não goste de os denominar, pode usar não socialistas. não socialistas, como é que gostaria que fosse então? Fizemos este ano 47 anos da Revolução do 25 de Abril e o nosso sistema partidário, de alguma forma, está ainda muito marcado pela forma como os partidos se posicionaram nesse pós-revolução, com todos os condicionalismos históricos que vocês conhecem e que não vale a pena aqui repetir. Isso significou que muitos deles, mais do que partidos muito marcados ideologicamente, fossem frentes de sensibilidades de algumas ideologias e, portanto, os partidos portugueses, e o CDS, e o PSD e o PS, não são exceção, acolheram várias sensibilidades, o mesmo é dizer, não eram ideologicamente tão definidos. Ao fim de um certo tempo, isso não ajuda ao eleitorado a perceber quais são as alternativas que estão perante ele, e pensamos que é nessa altura que partidos mais marcadamente ideológicos, com uma visão de sociedade mais consistente e mais repetidamente afirmada, fazem sentido. Portanto, quando me perguntam o que é que eu gostava que acontecesse, primeiro tenho enorme dificuldade em imaginar crescimento da Iniciativa Liberal à custa da morte ou desaparecimento, seja de quem for. Sendo certo que a aritmética é o que é, mais de 100% é difícil, portanto, para alguém crescer, alguém tem que decrescer. Mas não é à custa de partidos como o CDS, partidos fundadores do sistema, pelo qual tenho o maior respeito e que têm um papel ideológico a desempenhar neste espectro que nós não representamos e nenhum outro representa até à data, e não creio que venha a aparecer. Portanto, não acho nada que devam desaparecer partidos. Agora, obviamente, estou convencido que a Iniciativa Liberal vai continuar a crescer desta forma sustentada, baseada em ideias, com pouco espalhafato, passando acima do ruído mediático, com pouco protagonismo, com zero messianismo, vai continuar a crescer. As pessoas que se aproximam de nós e querem votar em nós fazem-no porque acreditam nas ideias.
E isso, a prazo, é muito bom para o sistema partidário e para a democracia portuguesa, porque as pessoas sabem no que é que estão a votar do ponto de vista da visão de sociedade que defendem. E prefere ir apostando nesse crescimento que chama sustentado e esperar mais tempo para uma eventual alternativa de poder, ou acha que deve haver aqui uma conjugação de esforços para uma alternativa de poder já nas próximas legislativas, sejam elas quando forem? Com essas duas hipóteses, respondo a primeira, ou seja, esperar, crescer sustentadamente e esperar para a altura certa de exercer poder, do que trocar esse ritmo por cargos ou por benesses ou por oportunidade, só porque o poder possa estar aí à mão de ser exercido. É muito importante que as pessoas percebam isso. Quando Portugal chega àquilo que já são quase 3 décadas de estagnação económica e de desagregação social, porque é disso que estamos a falar, algo está errado na forma de fazer política, e não são só as ideias, é a própria estrutura, se quiser, o aparelho de Estado e partidário que está à volta disso, que está a impedir Portugal se desenvolver. Isso não se desmantela num ano ou dois, isso não se cria alternativas num ano ou dois, e, portanto, eu, se tivesse que responder dessa forma A ou B, respondia claramente: prefiro 10 vezes ter força suficiente para partir o molde como é feita a política em Portugal, para depois poder, de facto, substituí-lo, do que estar cedo demais exercer poder sem ter reais condições para alterar a maneira como a política é feita. Então isso deixa-me um bocadinho confusa, porque, por exemplo, o que aconteceu nos Açores foi o PSD procurar entendimentos com vários partidos para conseguir, sendo o segundo maior partido votado, conseguir formar governo. E conseguiu, graças ao apoio da Iniciativa Liberal, graças ao apoio do Chega também. E, portanto, qual foi a pressa, então, Talvez nos eu Açores? devesse ter sido mais preciso no que designo por exercer poder. Estamos a falar de exercer cargos de poder, cargos de nomeação. Influenciar a política todos os dias. Isso fazemos todos os dias. Exercer poder nesse sentido de influenciar as políticas fazemos todos os dias. E todos os dias discutimos no Parlamento coisas que gostaríamos que fossem alteradas. O sucesso que temos tido numa outra proposta é exatamente uma forma de exercer Mas o que poder, de esteve em influenciar a causa nos política. Açores foi mudar o governo. Foi importante, acho que para os açorianos foi uma boa iniciativa que tomámos e que se baseou numa coisa muito simples. O PSD tomou conhecimento de um documento nosso com 10 condições para podermos parlamentarmente votar ao lado do PSD, aquelas 10 condições e não outras, e os orçamentos que contivessem toda ou parte daquelas 10 condições, e é isso que se passou. Isso sim exerce influência, é uma forma de poder, tem toda a razão, mas não era isso que eu me estava a referir há pouco, mas isso acho que resulta a favor dos açorianos e mantém-nos com toda a capacidade de votar livremente fora daquelas matérias. Ok, então, mas esse modelo pode ser transposto para a Assembleia da República em futuras legislativas, é isso que eu quero Acho que é um perceber. bocadinho cedo para dizer taxativamente, mas já a esta distância não vejo porque não. Mas a minha dúvida é, durante as campanhas das presidenciais, o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, o Tiago Meia Gonçalves, foi muito claro sobre o Chega e disse que não queria qualquer entendimento com o Chega. Lá voltamos nós. Ah, Eu também já eu fui sei igualmente, que já nos fui igualmente Açores claro. o acordo foi assinado com o PSD, mas a Iniciativa Liberal sabia que havia um acordo também que o PSD pretendia assinar com o Chega e que o objetivo era o mesmo, era que o PSD formasse governo. Portanto, se está disponível para fazer em Lisboa aquilo que foi feito nos Açores, quer dizer que estão disponíveis da mesma forma para vir a fazer Para parte arranjar as condições de para aprovar de um políticas. triângulo em que o Chega faça parte. Mas o Chega está sentado no Parlamento todos os dias, o PS, o Bloco, o PCP votam ao lado do Chega em algumas matérias e isso diminui alguém? Se o que Então está a votar em consciência, como está a dizer, vai alguma vez prescindir de alguma coisa que seja importante ou permitir que alguma coisa que seja contra os nossos princípios liberais seja feito? Não. 10 vezes não. E já é a terceira vez que estamos a falar deste tema hoje. Que é mau para a democracia. E é diferente, então, como está a dizer, é diferente daquilo que disse o Tiago Meia Gonçalves. Eu acho que é igualzinho, mas diga-me então em que é que foi diferente. Porque o candidato da Iniciativa Liberal disse muito claramente que nunca colaboraria com o Chega para Nunca se coligaria, uma solução de governo. nunca se coligaria com o Chega. Foi o que disse o E Tiago nunca Meia Gonçalves. aceitaria um governo com presença do Chega. Correto. E isto Confirmo. continua. Com certeza. Outra coisa é o suporte foi a quarta parlamentar. vez que falámos nisto. Em fevereiro de 2021, disse acreditar que esta legislatura não ia chegar até ao fim. E agora? Continua a acreditar o mesmo ou alguma coisa mudou?
continuo a acreditar na premissa que me vou dizer isso, que é de que António Costa, se tivesse uma boa oportunidade de conseguir que o governo caísse sem que a responsabilidade fosse sacada e com isso lhe aumentasse a possibilidade de ter a maioria absoluta, que o faria. Acho que no quadro político, entretanto, se desenvolveu, essa possibilidade se tornou um bocadinho mais pequena e mesmo as alternativas que podiam ser colocadas deste Primeiro-Ministro ter outras funções no quadro europeu ou fora da Europa também se reduziram. Portanto, talvez a probabilidade se tenha reduzido nessa medida e nesse sentido. Parece que há um lugar aberto, ou pode vir a ver, Os do Charles timings não Michel. jogam tão bem, mas eu não vou fazer, isto é demasiada análise política, o professor Marcelo tem muito mais jeito para isso do que eu, portanto, eu preferia não fazer muito disso. A leitura que eu gostava que ficasse, e essa sim mantenho, é que este Primeiro-Ministro é suficientemente hábil para que, se for possível, deitar abaixo o governo sem que ele seja responsabilizado por isso, o tentará fazer, sempre e quando sinta que há a possibilidade de ter uma maioria absoluta. E isto leva-me a dizer outra coisa, talvez ainda mais de fundo, que este Primeiro-Ministro também tem. Ele tem um total foco numa única coisa, que é a sua manutenção no poder. E, portanto, fará, se não tiver essa alternativa que falámos agora, de conseguir almejar uma maioria absoluta antes do fim da legislatura, fará tudo o possível e cederá à geringonça naquilo que seja necessário para viabilizar o próximo orçamento, continuará a alimentar este estado de dependência das suas clientelas eleitorais, sobretudo na função pública e nos pensionistas, continuará a controlar o aparelho de Estado como crescentemente tem feito e com mais descaramento nos últimos meses, porque isso lhe garante possibilidade de manter no poder e é isso tudo que interessa ao PS. E porquê é que eu sublinho isto e digo isto com uma cara séria? Porque é talvez das coisas que mais dano pode causar ao país neste momento de viragem, de recuperação, onde tantos países estão a tentar voltar a uma velocidade de cruzeiro ou até ultrapassar aquilo que estavam a fazer antes da pandemia. Ter um governo que só está preocupado com os seus interesses eleitorais e que o curto prazo é o pior que pode acontecer ao país. E, portanto, se alguma razão de existir a Iniciativa Liberal teve e tem, é dessa, de chamar a atenção de que as coisas que interessam verdadeiramente ao país não podem ficar no curto prazo, não podem ficar só em interesses eleitorais do partido que está no poder e não podem estar só dependentes dos interesses partidários no aparelho de Estado. O que é que o leva a dizer que nos últimos meses aumentou esse domínio do aparelho de Estado? Os factos, e passo a citar, quando há o total descaramento de alterar a forma de eleger as CCDRs, que se sabe que vão ser importantes na distribuição dos dinheiros europeus que aí vêm, com o pretexto que são muito mais democráticas, quando nós sabemos que foi um acordo do Bloco Central. E o acordo do Bloco Central tem toda a razão. O PSD não está isento de responsabilidades nisto. É da mesma maneira que a versão inicial das listas de independentes para as autárquicas também teve a colaboração do PSD e só depois uma revienga lá está do PS que lhe interessa, percebeu que a curto prazo ia perder alguma coisa e voltou atrás. Também é uma manifestação disto. O descaramento com que se fazem substituições de Joana Marques Vidal, de Presidente do Tribunal de Contas, da transferência direta de Mário Centeno do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal, são tudo sinais de que se acham inimputáveis. Aliás, por falar em inimputabilidade, os próprios ministros, não há nada que possam fazer que lhes resulte numa responsabilização e muito menos numa demissão. Portanto, isto é um partido que já se acha capaz de tudo e mais alguma coisa e que ninguém lhe vai pedir responsabilidade. Mas cola aí um bocado o PSD, esse partido e esse governo. Acha que o PSD tem ajudado a manter o estado das coisas? Não há no PSD uma força para a mudança? Eu vou dizer assim, eu acho que o PSD não decidiu que era sobretudo um partido de oposição suficientemente cedo. Eu acho que os últimos meses já têm dado indícios de que a oposição será mais sistemática e firme, mas sempre que toca a matérias mais estruturais, mais do sistema, de distribuição de cargos, de funcionamento, é muito fácil ver o PSD ao lado do PS. E quando eu há bocado falava do tal molde, o molde de fazer política é isto. É achar que são as culpas dos partidos e os grandes, e não se pode usar barões, ainda existem? Um bocadinho, não é? São os barões dos partidos que controlam a forma como o país funciona, no fundo, e as suas estruturas administrativas e políticas funcionam. Eu acho isso péssimo. Até porque conduz àquela forma mais ou menos endogâmica, virada para dentro, de tratar dos problemas, onde, mais uma vez, ninguém é responsável por nada. Porque estão todos amigos ou dependentes uns dos outros. Esta quarta-feira encontrou-se com Pedro Passos Coelho, cruzou-se com ele no chamado Congresso das Direitas. A Iniciativa Liberal nasce exatamente quando sai de cena Pedro Passos Coelho. Mais ou menos coincide. Quando sabe que ele ia sair. Sim. O que eu lhe ia perguntar é se isso facilitou ao crescimento da Iniciativa Liberal.
Ou seja, Já, a mudança da liderança de direita. Eu não estava presente na altura da criação da Iniciativa Liberal, portanto, a dinâmica que deu origem, não posso entrar em pormenores porque não estava lá. Mas não me parece que a análise que há bocado estávamos a fazer cole com essa. Ou seja, para já, Passos Coelho sai do poder basicamente em dezembro de 2015, quando chumba a sua tentativa muito fugaz de constituição de um governo depois das eleições de 2015. E a Iniciativa Liberal aparece em dezembro de 2017. E ele ainda ficou uns meses na oposição e depois... Sim, mas eu não acho que tenha sido, que haja aí qualquer espécie de causa e efeito. Não acho. Portanto, a Iniciativa Liberal, com a tal propósito Mas de acha que ser é a mais casa de todos os fácil liberais. a Iniciativa Liberal fazer tem oposição contrafactual, Helena, não te sei dizer, com não sei. Rui Rio? Porque Rui Rio dá sinais contraditórios. O PSD diz que o Primeiro-Ministro, quer dizer, diz que este PSD se encosta à direita ao fazer acordos com o Chega. O senhor O ainda Primeiro-Ministro hoje, diz no isso Congresso das porque Direitas, diz precisamente o contrário. Diz que ele se encosta à esquerda. Eu, por acaso, quer dizer, não vou entrar por aí. O que eu quero dizer é o PSD tem uma função charneira na alternativa a uma solução socialista, portanto, uma alternativa não socialista ao que estamos a viver. Isso está claro para todos. Decidir como é que quer fazer a agregação desse espaço não socialista é uma matéria que compete sobretudo ao PSD. Se me pergunta se é mais fácil, mais difícil, se temos mais apelo, se temos menos apelo, com um líder, com outro, com um posicionamento, com outro, eu não sei dizer, não tenho o contrafactual. Tudo o que eu posso dizer é que a Iniciativa Liberal, quando aparece, e os motivos pelo qual aparece, são totalmente válidos com um líder ou com outro. Isso posso dizer, e não vejo que a atual liderança do PSD, ou outra que possa haver no futuro, alterasse essa análise. A implantação da iniciativa liberal, como se vê pelos resultados eleitorais, é muito nas zonas urbanas e do litoral. Parece ser um partido de elites e, por exemplo, vê-se até nas freguesias de Lisboa e Porto, onde consegue ter mais votação. Sendo as elites pequenas em Portugal, como é que a iniciativa liberal cresce? Esta análise da nossa sociodemografia eleitoral, se quiser, através das freguesias, é um bocadinho enganadora, porque há muitas dessas freguesias onde o Bloco de Esquerda também teve excelentes votações. Portanto, não é propriamente uma interpretação direta. O Bloco também começou por ser um movimento de elites. E era essa a segunda coisa que eu ia dizer. Portanto, quando um partido aparece, tem que escolher bandeiras, tem que escolher por onde começa, tem que se organizar e dada até a natureza do país, e é uma das coisas que a Iniciativa Liberal se bate também bastante, é pela descentralização, mas não é um país descentralizado e, portanto, é natural que comece no litoral e tenha mais força aí. Relativamente a ser de elites ou não ser, eu convido-vos a estar presentes nas nossas reuniões, as mais magnas, que sejam as convenções ou as outras que são conselhos nacionais, e dizerem-me se é um partido de elites ou não. Mas então o que é que a iniciativa... Nós achamos, só uma pequena graça, eu acho que somos elites, porque somos todas pessoas que, sendo liberais, pensam certamente muito bem. Portanto, também elite intelectual nesse sentido, mas não mais do que isso. Então o que é que a iniciativa liberal tem para oferecer a quem tem trabalho, mas não sai da pobreza, por exemplo? E recentemente falou-se muito disso, de como uma boa parte dos pobres em Portugal são pessoas que até têm emprego, mas não conseguem sair do limiar da pobreza. Essa é provavelmente a melhor pergunta que me podia fazer, porque vai ao cerne do problema. Não é normal que 47 anos depois de uma revolução democrática, 35 anos depois de uma adesão à Comunidade Europeia, Portugal tenha, em termos de poder de compra, o segundo salário mediano mais baixo da União Europeia. Não faz sentido. Não faz sentido que um país continue a andar para trás em termos de produtividade, e não é para usar o palavrão, é só porque a produtividade, mais tarde ou mais cedo, é o que permite ir pagar melhor. Portanto, isto é um falhanço total do nosso modelo económico. E qual é a solução que tem para dar? É liberalizar, obviamente, e agora deixe-me particularizar o que é que isto quer dizer. Quando nós temos um conjunto vasto de pessoas que não consegue encontrar emprego dignamente pago, o que significa é que temos uma estrutura económica que não tem capacidade de oferecer empregos com essa dignidade de salário. E, portanto, temos um tecido económico que não está suficientemente sofisticado, não contém inovação, em muitos casos não contém escala, que também ajuda, e não contém controle dos seus canais de distribuição que permita, por exemplo, ter uma marca ou apropriar-se de mais das margens que na cadeia de valor vão sendo geradas. Isto tem a ver com anos de políticas, desde logo as fiscais e de incentivo ao investimento, erradas.
Portugal sempre foi um país descapitalizado, com a pandemia agora ainda mais, porque a maior parte das empresas foram às reservas, as que as tinham, e ficaram completamente exauridas, e, portanto não conseguem investir para aproveitar as oportunidades que eventualmente haja, nem para recuperar o que tinha até 2019. E, portanto, isto significa que sem investimento, estas oportunidades, as tais que poderiam aumentar a escala, entrar em linhas de negócio com maior valor acrescentado, com maior conteúdo de inovação, com maior capacidade de falar entre empresas nos clusters ou até com géneros no estrangeiro, e a capacidade de controlar alguns canais de distribuição, não existe. Isto, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode não fazer muita diferença, ao fim de 2 décadas é mortal para a nossa economia. Portanto, esta história isto era importante que as pessoas percebessem. Quando se olha para um período largo de tempo, compara-se Portugal como era em 95, o último ano em que crescemos com algum significado e recuperamos posições, e para hoje, e depois vemos o que os outros países fizeram no mesmo período, a menos que me convençam que há alguma coisa de errado geneticamente com os portugueses, e eu não acredito nisso, pelo contrário, acho que somos tão ou mais capazes do que outros, então só pode ser o sistema que não está a ajudar. E desde logo o sistema económico. Portanto, para resolver o problema dos salários, que é o problema talvez mais simbólico do que estamos aqui a falar, do crescimento económico, não é para ter uma posição no ranking qualquer. É para que as pessoas possam ganhar melhor. Para não termos esta vergonha de termos o salário mínimo cada vez mais próximo do salário médio. E para não ter outra coisa que também desliga as pessoas da sociedade e da democracia, que é 43% das pessoas que trabalham em Portugal não pagam impostos. Não chegam sequer a ganhar o suficiente para pagar impostos. Não se sentem sequer parte da comunidade. Mas por isso é que a Iniciativa Liberal defende o abaixamento dos impostos das empresas, é porque isso? é uma forma de incentivar duas coisas. Os impostos para as empresas, incentivar investimento. Porque não é só baixar taxas, que faz com que se retenha mais capital para poder reinvestir. É também incentivar, isentando mais os lucros que são retidos, incentivando mais os lucros que são obtidos fora de Portugal, para que haja um incentivo claro para que as empresas cresçam e se internacionalizam. E depois das pessoas, que não é só um desagravamento fiscal que é importante. É uma mudança drástica no IRS, não é? Defendo uma mudança drástica. Já sei que o tema da taxa única pode parecer demasiado radical, mas temos tempo para lá chegar. Passemos por 2 taxas, depois devemos lá chegar a uma. Porque há outros países onde isso foi aplicado e funciona. Curiosamente, não há sinal do famoso índice de Gini, que mede a desigualdade, que nesses países com uma taxa ou 2 taxas de IRS, a desigualdade tem aumentado. Pelo contrário. Porquê? Porque o crescimento que é induzido pela maior pujança económica que um sistema fiscal mais incentivador gera, esse crescimento ajuda a todos. E como é que se compensa essa descida de impostos? Ou seja, defende uma descida de impostos para as empresas e para os particulares para aumentar o rendimento e para aumentar a competitividade. Mesmo acreditando que vai aumentar, há aqui um tempo em que tem de se calçar a diferença, Não vai levar a mal, mas para já vou registar, que é uma coisa editorial que eu faço sempre, que é, respondo a esta pergunta com todo o gosto, mas quando alguém pretende aumentar uma determinada despesa pública, nunca lhes perguntam que impostos é que vão aumentar. Portanto, também era bom fazer as duas coisas. Eu respondo com todo o gosto. Se pretende reduzir receita fiscal, onde é que se corta? Prestações sociais, no fundo, por exemplo. De onde é que veio essa... Estou a dar um exemplo. Ocorreu-lhe. Ocorri seguindo a sua linha de pensamento. Porque? Porque... Não, na zero. Não, ainda nem cheguei aí. Primeiro, se toda a gente diz, e nós estamos de acordo, que o aumento do salário mínimo deixa mais rendimento disponível no bolso das pessoas, e isso induz crescimento económico, consumo, e aumenta o IVA, aumenta o IRC das empresas onde esse consumo é feito, etc., esta redução de receita fiscal, que não é mais do que deixar mais dinheiro no bolso das pessoas, fará exatamente o mesmo. Segundo, talvez seja boa ideia não desperdiçar coisas como 3.700 milhões de euros na TAP. Okay? É uma boa maneira de poupar despesa pública. Depois, ainda há 140 empresas no setor empresarial do Estado. Eu gostava de saber quantas delas faz sentido que o Estado continue a ser quantas fazem falta? Acionista. Mas, quando o Tribunal de Contas, nesta semana, vem dizer que as PPPs da saúde pouparam num determinado período não muito longo 203 milhões de euros e parece que ninguém quer voltar a pegar nisso, eu pergunto, mas essa não é despesa pública? Isso não é pago por impostos das pessoas agora, que não, quando não era? Portanto, tudo isso são... e depois, muito importante, e aí sim, mais uma reforma estrutural, ao atribuir liberdade de escolha nos serviços públicos, sobretudo na saúde e sobretudo na educação, há uma indução de eficácia
e eu, por acaso aqui devia falar de eficiência, mas de eficácia também, porque os serviços melhoram certamente por causa disso, que podem reverter a favor do Estado. E, portanto, há poupanças, muitas poupanças que se podem fazer num país bastante mais moderno e bastante mais capaz de Então servir bem deixa-me as fazer pessoas. outra pergunta, que é, quando fala dessa capacidade dos empresários, e que isso é possível e vejam o exemplo nos outros países, não acha que esse discurso tem alguma dificuldade especial de entrar dentro da cabeça das pessoas em Portugal quando elas assistem, como nós assistimos e o senhor deputado, há pouco tempo, a um desfile de empresários na Assembleia da República, na Comissão de Inquérito, Acho que tem toda a ao razão. novo banco, em que o que se assiste é muita responsabilização e uma até desfaçatez? Eu Como acho é que depois consegue, com o seu eu discurso, não podia estar mais de convence acordo, alguém? mas eu digo-lhe já porque é que isso é tão difícil de acreditar para as pessoas. Porque se pegam nesses... Nem os vou contabilizar. Vamos dizer que é uma dúzia, que já estou a ser... Poucos exemplos, acha? Vamos pegar nestas pessoas que gozaram com os portugueses, que foram dos maiores beneficiários do compadrio que havia entre setor privado e determinadas zonas de outro setor privado. E que o Estado resolveu internalizar e transformar isso num problema público. Mas isso são outros 500. Pegar nesses exemplos e dizer que a iniciativa privada é isso, está na agenda pública porque interessa ao Bloco de Esquerda estar na agenda pública. O discurso de ódio ao lucro e de ódio à iniciativa privada é constante no Bloco de Esquerda, no PCP também, mas menos, e é totalmente propositado. Pegar nesse exemplo e dizer são todos iguais. Não são todos iguais. Por isso eu hoje no MEL fiz questão de dizer é preciso dar uma palavra de apreço às centenas de milhares de pessoas, ou pelo menos dezenas de milhares de pessoas que são empresários, trabalhadores, honestos, que geram emprego e riqueza em Portugal, porque desses ninguém fala, e eu queria ver como é que o país vivia se eles não tivessem feito o esforço que fizeram durante a pandemia e já antes. É dali que vem muito o crescimento português e é dali que vêm os tais bons salários que há bocado estávamos a falar. Portanto, não podia haver pior serviço à causa liberal do que esses senhores que têm passado para a Comissão de Inquérito e que têm gozado com os portugueses. Agora, eu não confundo o trigo com o joio. Aqueles são um péssimo exemplo de uma forma de fazer negócio entre privados, que eu temo que seja uma forma de fazer negócios entre o Estado e privados que se encostam cada vez mais E que se, esta bazuca e que se pode replique noutras situações. E Isto se pode replique ser noutras a situações. ponta do iceberg de algumas Agora, coisas. mas também lhe digo, Helena, com toda a naturalidade, se isso for feito um negócio de compadrio e de favor entre esses empresários desonestos e bancos privados, ai que percam dinheiro os dois. E é-me indiferente. É-me Mas indiferente. depois Não venham a nacionalizar os prejuízos. há de haver alguém que vai Não há de propor haver isso. alguém, não tem nada. Nós seríamos sempre, olha, aí está, uma coisa que nunca tiveram a ocasião de ver. A iniciativa liberal nunca foi colocada perante uma questão, intervém ou não intervém num negócio privado. Bem, tem agora o caso da Houve TAP, da TAP, sim, que é em ligeiramente em diferente. que a posição é Mas clara. se são prejuízos privados, se são problemas privados, devem ser prejuízos privados Não e deveria ficar ter prejuízos havido privados. intervenção no Grupo Espírito Santo? Não devia ter havido intervenção no Grupo Espírito Santo daquela forma, não. Daquela forma ou de todo? Vamos lá ver, qual é o problema do Banco Espírito Santo? Isto tem sido dito por muita gente e eu confesso que ainda não posso dizer com certeza que tenha dados suficientes para afirmar com segurança. É-nos dito que havia risco sistémico. Ok? O que significa que daquele banco originaria prejuízos em pessoas totalmente não responsáveis pelos problemas que ali apareceram. Nesse caso, cria-se o chamado moral hazard quando se intervém, mas é preferível do que criar prejuízo e devastação em setores largos da economia. Se tivéssemos tido que aceitar, é tudo que eu posso dizer, porque também não vivi nessa situação. Se tivéssemos que aceitar uma intervenção, falo-íamos com grande resistência. Tão grande como fazemos agora à TAP. Porque sabemos que isso vai cair no prato dos portugueses. E agora o que é que devia acontecer a esses infratores que foram passando pela Comissão de Inquérito? Eu também já tive a ocasião de dizer que eu não confundo os papéis da Comissão de Inquérito e a Comissão de Inquérito não se substitui aos tribunais. Eu espero que todas as responsabilidades de natureza criminal sejam apuradas no sítio certo, que de natureza contradicional sejam apuradas no sítio certo e todas as pessoas, eu estou com o discurso da responsabilização desde que entrei neste estúdio. Portanto, responsabilização para quem prevarica seja responsabilizado, sem dúvida, sem qualquer espécie de hesitação. Não é o papel da Comissão de Inquérito. A Comissão de Inquérito é estas pessoas que estão aqui, descrevem os negócios que fizeram, a forma como tentaram fugir às suas responsabilidades e queremos saber se houve responsáveis na esfera pública, políticos, para que eles tenham conseguido fazer isso.
Essa é a minha missão. Não ignoro o resto, espero que os tribunais atuem, mas eu não confundo a minha missão com a missão de um juiz. Nem faço esse tipo de julgamentos só por aquilo que se vê às vezes nos jornais. Esta é a primeira grande comissão de inquérito em que a Iniciativa Liberal tem algum protagonismo. Ahm, o que é que o tem surpreendido mais nesta comissão? É essa É um pouco isto que estávamos a falar, é esta a desfaçatez que a Helena Pereira falava e esta falta de vergonha que... E isto não são só os grandes devedores, tem havido outras entidades responsáveis que têm... Da banca também, não é? Da banca, da supervisão, da própria política. Não nos esqueçamos de uma coisa que também convém lembrar. Quando esta solução de vendas, já no ano de 2017, é comunicada, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças dizem que não tem custos para o contribuinte. Nem nunca terá. Se há coisa que esta Comissão também revelou, é que só tem custos para o contribuinte. Deixa-me fazer uma pergunta mais pessoal. Como benfiquista, acha que uma pessoa como Luís Filipe Vieira, que foi ouvido também agora há pouco tempo, merece credibilidade para estar à frente de uma instituição como o Benfica? Eu tive aquele comentário na Comissão de Inquérito, já me arrependi, mas eu aproveito para pedir às pessoas um pouco... Ai, desculpe, não me recordo qual foi o Foi dos 100 comentário. milhões. Não, quer dizer, mas foi um comentário que eu fiz futebolístico, mas aproveito para tentar pedir a compreensão das confesso que pessoas, não- porque não quem está tomei nota. 4 ou 5 horas a ouvir alguém, no fundo, com a tal desfaçatez, a gozar na nossa cara, No fundo, a perguntou, vontade de alguma forma picar foi grande. perguntou e ao eu Luís acho que não Filipe devia- eu Vieira acho como é devia que ter não feito. ganha nada com 100 milhões de euros. Não devia ter feito, não vou repetir. Não, mas não é por causa disso que eu te faço a pergunta. É Não, mesmo pensei que porque... Não, garanto-lhe. É mesmo Sim, porque... mas as minhas preferências clubísticas não são para aqui chamadas e não vou discutir se gosto ou não gosto do Luís Filipe Vieira como presidente, mas posso dizer que, e vou generalizar, que é A para- imagem da pessoa fica afetada. Qualquer não um gosto deles de que fazer passou por parte ali. de nenhuma movimento, organização, associação, clube, nem estar em grupos de amigos com pessoas pelas quais não tenho respeito nem intelectual nem moral. Mas tem respeito por esta pessoa em causa? Ou perdeu o respeito que tinha? Eu acho que a resposta que dei agora é melhor. Já falou aqui várias vezes da TAP, a Iniciativa Liberal é contra a intervenção estatal na TAP. O que é que devia então acontecer à TAP neste momento? E aos trabalhadores da TAP Convém e aos começar por aviões da TAP? dizer, para não nos chamarem de fundamentalistas, de que, a começar por mim, mas muitas outras pessoas dentro do partido, têm uma relação afetiva com a TAP tão forte como muitos dos outros portugueses. Portanto, gostaríamos muito que a TAP continuasse e fosse próspera, etc. Mas o nosso gosto individual não é para aqui chamado. Estamos a falar de dinheiro público. E assim sendo, há vários motivos pelos quais a Iniciativa Liberal se opõe, e se opõe frontalmente e vocalmente, acho que nos fazem a justiça, à intervenção do Estado da TAP. O primeiro, com uma questão de princípio, que tem a ver com o facto de não acharmos que seja nada essencial o Estado ter uma companhia aérea. Há Estados riquíssimos, muito desenvolvidos, que não têm companhia de bandeira, sobrevivem muito bem, muito obrigado. O segundo, por uma questão de proporcionalidade, porque aquilo que já foi, sim, é que já foi, nem preciso falar do que ainda vai ser, que não tem limite. Mas o que já foi investido na TAP, com o empréstimo do ano passado e com a garantia estatal dos créditos deste ano, é cerca de metade do que foi gasto em apoios a todo o resto da economia. As pessoas podem achar que eu estou a exagerar, não estão. São quase 1.800 milhões de euros gastos na TAP e os apoios Covid dados com layoff, com AERTs, com normalização da atividade, com as várias medidas que o Governo foi tomando, não chegam aos 3.500 milhões. Pelo menos não chegavam a última vez que fiz as contas. Não peçam isto ao minuto. Portanto, é completamente desproporcionado. Depois, porque isto, desde o princípio, é um processo gerido a Pedro Nuno Santos, com imensa prosápia e pouquíssima competência. Primeiro, a privatização não devia ter sido revertida. Lá está. Um problema que era de privados. Isso ainda foi com Pedro Marques. Tem ainda razão, foi com por acaso Pedro tem Marques. razão. Tem toda a razão. Desta vez tenho que pedir desculpa ao Pedro Nuno Santos. Mas ele tem outras culpas no cartório. Portanto, a privatização não devia ter sido revertida. Porque isso acabou por nacionalizar o problema. Ainda por cima, com pouco ou zero ganhos de representatividade e capacidade de controle por parte do Estado, com aqueles 51% que acabou por ficar. Segundo,
o início do processo foi todo ele mal gerido. Falharam o encaixe da TAP naquele apoio extraordinário de Covid que não teria condicionalismos. Não olharam suficientemente para o tema da insolvência que teria permitido proteção de credores e dar tempo para reestruturar. Uma reestruturação que não pode ser feita sem ter uma estratégia de saída, porque nem todas as configurações de uma empresa aérea têm potenciais investidores interessados no futuro. E uma coisa inacreditável, que ainda hoje me faz confusão, é que um ano depois da intervenção, o Estado, sabendo que vai ter que resolver este problema, ainda não tem uma equipa de gestão capaz, profissional, conhecedora do setor nacional e internacionalmente, que é absolutamente crucial. Se quem acha que há pessoas curiosas da aviação civil que vão conseguir gerir a reestruturação da TAP está muito enganado. E, portanto, eu pergunto um ano depois o que é que falta? São as condições que não são suficientes? É ninguém querer chegar perto daquilo porque a reestruturação é impossível? Ou porque ninguém percebeu a reestrutturação, que ainda está a ser negociada em Bruxelas? E depois, Pois é, ainda não há ainda não há ok de Bruxelas, portanto. mas tem que haver. Eu teria feito completamente diferente. Perguntou-me o que é que eu teria feito completamente diferente. Teria feito com uma lógica de insolvência e imediatamente feito uma estratégia que tivesse a ver com a forma mais provável de que nos 2 ou 3 anos que vai demorar a aviação comercial a voltar a ser concorrencial, digamos assim, ter parceiros de negócio que valorizassem a TAP por aquilo que ela tem de mais importante, que não é só a frota, não é só o pessoal com bastante experiência e bastante qualificação, são também as rotas e a possibilidade de usar o aeroporto de Lisboa como hub internacional em função dessas rotas. Se a TAP perde isso, não tem qualquer hipótese de arranjar determinado tipo de parceiros. Pode arranjar outros, mas também com esses outros, com uma TAP mais reduzida, Não terá viabilidade. mas nunca vai recuperar, eu atrevo-me a dizer, nem um quarto dos 3.700 milhões que lá estão pensados pôr, que pode ficar já aqui escrito, e depois daqui a 5 anos a gente vai ver, Tá vão bem. ser muito mais. Combinado. Passando à frente, foi presidente do Turismo de Portugal. Como é que viu o plano para apoio ao turismo que o Governo apresentou esta semana? Olha, nem vi com muito detalhe porque tenho estado, de facto, muito embrenhado na Comissão de Inquérito e noutras coisas. O que me parece fundamental é que se consiga manter aquilo que transformou o turismo português. E vocês perguntam, isso foi exatamente o quê? 2 características. Uma liberalização muito grande da forma de aceder às várias atividades dentro do turismo, simplificação dos registros, simplificação dos requisitos, fiscalidade simplificada e grande liberdade de acesso à atividade, que levou a que várias dezenas de milhares de portugueses entrassem na atividade turística nos últimos 5, 6, 7 anos. E segundo, um posicionamento do país que não passe só pelas suas características mais copiáveis, digamos assim. Seja ele preço, seja acessibilidade, seja coisas que sejam únicas de Portugal. E se houve preocupação que eu tive no tempo em que fui presidente, com muita honra, do Turismo de Portugal, foi de encontrar para Portugal um posicionamento que não fosse copiável, de usar aquilo que é absolutamente único em Portugal e que funcionou colocando Portugal a crescer muito mais que os seus concorrentes nos vários produtos. Fossem eles sol e praia, fossem eles city breaks, fossem eles ilhas, fossem eles turismo de natureza, todos cresceram mais que os concorrentes em cada um destes segmentos, que não são os mesmos, como sabe. Ainda aqui em relação ao turismo, e já que falou também de alguma tendência do PS para tomar posições no Estado, aqui não é do PS, porque o ministro supostamente é independente e não é do Estado, mas acha aceitável que o ministro da Economia, que tutela o turismo, seja casado com a presidente da Associação de Hotelaria? Não há aqui nenhuma incompatibilidade nem conflito de interesses? Acho que não é desejável. Só. Não, se alguém está num setor que pode beneficiar de apoios ou de decisões de um ministro que por acaso é cônjuge, acho que está tudo dito. Não é? Mas já tinha falado sobre esse assunto? Ou Não, este por acaso deliberado nunca tinha falado desse nunca assunto. tinha suscitado isso? Ok. Posso indagar freudianamente porque é que isso não me saltou imediatamente como motivo de indignação. Passando para a reta final Sim, para as autárquicas. eleições autárquicas. Muito bem. Porquê é que apoia Rui Moreira no Porto e não apoia Carlos Moedas em Lisboa, dizendo que em Lisboa quiseram ter mais autonomia para afirmar o projeto liberal? A principal diferença entre as duas candidaturas é como independente e outra partidária. Mais do que partidária, a candidatura de Carlos Moedas em Lisboa é de uma frente partidária. Já perdi a conta, não sei se são 6, 7 ou 8 partidos, e rapidamente me percebi, coisa que aliás a realidade me veio dar razão rapidamente, de que os aparelhos partidários dos principais apoiantes de Carlos Moedas iam tomar conta da campanha e não deixariam que algumas boas características do candidato viessem
a poder sobressair. Mas depreende também que não gosta de frentes partidárias ou Não gosto. pré-eleitorais. Não gosto em geral, mas a quem sou eu? Estou na política há menos de 2 anos, portanto, os meus gostos são completamente baseados naquilo que a minha intuição me dita de que quando se está a tentar vender uma visão coerente de país, deixar-se misturar num conjunto de partidos cuja única cola que os une é a vontade de ocupar o poder, não é nada o nosso estilo. Isso posso dizer que não. Mas a Iniciativa Liberal também é um partido. E aí haveremos disso ter poder. Mas quando... E depois há vícios ou há Mas é defeitos que os partidos vão adquirindo com o tempo. Haveremos A Iniciativa Liberal ainda é recente. Não tenho ilusões sobre isso, infelizmente. Tentaremos que seja o mais tarde possível e com menos casos possível. Qual é a tendência de pendor liberal na gestão autárquica de Rui Moreira, usando as suas próprias... Não acabei a resposta, tem toda a razão nisso, desculpe. Portanto, uma diferença era esta, um ser partidário, outro ser independente, e depois, Rui Moreira, apesar de tudo, não. Tem características que eu acho particularmente afins à maneira liberal de ver a vida, que é alguém que não precisava de ter responsabilidades autárquicas para ter uma vida confortável, que resolve dedicar o seu tempo e o seu esforço a gerir a cidade de que gosta, que o faz reunindo apoios e boas vontades de pessoas mais ou menos dos mesmos perfis, com muitos independentes também, alguns ligados a partidos, incluindo a Iniciativa Liberal. Temos várias pessoas que sempre estiveram ligadas às candidaturas de Rui Moreira. Apesar de ele ter muitas vezes um discurso antipartidos. É verdade. E revê-se nesse discurso. Não revejo nada. Então, eu sou presidente de um partido, sou a favor de partidos, mas também os partidos não esgotam a intervenção cívica e, portanto, sou também a favor de movimentos de cidadãos e gosto muito quando estes movimentos de cidadãos têm força e mostram competência. E o caso do Porto, evidentemente, não é o único, mas talvez seja o mais notório e, portanto, nesse sentido, se Rui Moreira acabar por confirmar a sua disposição para avançar, estaremos a apoiá-lo. Mas faz sentido apoiar Rui Moreira, que vai a julgamento e cuja uma das penas, sim, pode ser a perda de mandato e isso pode até precipitar novas eleições autárquicas? Assim, o que é que mudou relativamente ao momento em que tomamos a decisão que estaríamos disponíveis para fazer o apoio. E dar julgamento, uma confirmação. Um despacho instrutório que não produz prova, portanto os factos são os mesmos. Temos mais uma opinião, respeitável, certamente, de uma juíza de instrução, mas os factos em si não mudam. E recordo outra coisa, talvez a memória das pessoas não chegue tão longe. Houve uma altura em que Carmona Rodrigues teve um problema similar, era arguído, ainda nem sequer havia despacho de pronúncia, era apenas arguído, optou por não se recandidatar à Câmara de Lisboa e poucos meses depois foi ilibado dessas acusações. E eu pergunto, sabe quem é que ganhou as eleições dessa vez? António Costa. Se calhar o país seria bem melhor se isso não então está a dizer o quê? Está a dizer que qualquer autarca que é arguído deve poder ser candidato? Estou a dizer duas coisas. Não estou disponível para te fazer uma regra absolutamente inquebrável, nem que seja todos os arguídos estão impedidos de ser candidatos, seja o que for, nem de que todas as pessoas até trânsito em julgado definitivo podem ser candidatos. Nem uma coisa nem outra. Acho que é demasiado manicaísta, demasiado simplista. Tem a ver com a natureza do caso que estiver em discussão, tem a ver com o trajeto da pessoa. É que este caso que está em discussão é um caso praticado no exercício das funções como autarca, daí que uma das possíveis penas seja a perda de mandato. Como seria no caso de Carmona Rodrigues que mencionou há pouco. Por isso é que eu tenho alguma dificuldade de perceber. Onde é que está a linha então da Iniciativa Liberal? A linha não consigo dizer porque é feita caso a caso. Como deve ser, porque nós tratamos as pessoas que não é por estarem numa caixinha a dizer arguído já não faz, já vem a sentença, também já não faz, estamos aqui no meio, não sabemos. Não. É em função da pessoa e do caso concreto. Tratamos cada pessoa como indivíduo e apreciamos a probabilidade, obviamente, disso vir a acontecer, que, a nossa opinião, não sendo jurista, é baixa. A Iniciativa Liberal, só aqui para terminar, é um assunto que tem sido muito pouco falado, que é a questão da revisão constitucional. A Iniciativa Liberal teve um processo de revisão constitucional que acabou por retirar. Está criada uma comissão de revisão constitucional, pelos vistos não irá a lado nenhum. Quais são as suas perspectivas de quando é que podemos ou devemos ter uma revisão constitucional? É um tema que temos na nossa agenda política. Vamos ter que conciliar calendários com o PSD, que também já tornou público que fará uma proposta de revisão constitucional e, portanto, será aberto um novo processo de revisão
logo que isso aconteça. Não gostaríamos de o fazer desgarradamente, porque um dos motivos que nos levou a retirar o nosso projeto desta vez foi termos sentido imediatamente que era um processo que não ia levar a nada, que Porque foi um processo iniciado pelo Chega. pela quinta vez vou ter que dizer que sim relativamente a essa entidade. E, portanto, preferimos fazer isto numa discussão séria com partidos que querem efetivamente melhorar a Constituição e não que se querem aproveitar da discussão da revisão constitucional para outros propósitos. Mas acha que deve-se discutir política evitando dizer o nome do Chega, do deputado André Ventura? É E possível? Helena Pereira, a política faz todos os dias sempre que se abre a boca. E neste momento, falar nessa entidade é fazer o jogo que essa entidade quer e o jogo que o PS quer. Não haveria duas entidades cujo jogo eu gostasse menos de fazer que essas duas. Percebam isto, e porque eu qualquer dia digo mesmo que é a última vez que falo do assunto, porque eu já estou um bocadinho cansado de ter que explicar porque é que para mim é óbvio, estrategicamente, que é assim que o país deve proceder. Muito obrigada. Obrigada. Nós voltamos para a semana com outro convidado.